Meus queridos, a paz do nosso Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua audiência. O nosso desejo é que você seja abençoado e toda a sua família com o estudo da Palavra de Deus. Não esquecendo ou lembrando você que o nosso programa ele é transmitido em todo o território brasileiro através do nosso canal @Godoy 428. Compartilhe nossos vídeos para os seus amigos e familiares. E hoje estaremos estudando a 13ª lição que será ministrada na sua igreja dia 29 de junho de 2025, ok? E o tema dessa lição, renovação da esperança. E sem mais delongas, vamos então ao que nos interessa. Lembrando também que essa lição é comentada pelo nosso pastor e teólogo Elienay Cabral, um exímio teólogo, né? Então o comentário é dele, é uma lição bastante promissora e hoje nós vamos aprender um pouco mais da poderosa Palavra de Deus e trazer subsídio para você que é professor e também para você que é aluno e você que é chegante, né, do nosso canal. Mais uma vez, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e estará cooperando com o nosso trabalho, né, que é ensinar a poderosa Palavra de Deus. O nosso textual está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 26. E 8 dias depois estavam outras vezes os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Verdade prática. A ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Uma ressurreição, né, é o nosso maior triunfo, a nossa maior vitória através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 19, versículo 20, 24 ao 31, que diz assim: chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrando as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor Jesus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lado dos cravos, no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crereis. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro da casa, e com ele Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Aqui as portas fechadas é que Jesus estava no corpo glorioso, então ele entra sem necessidade de abrir a porta, porque o seu corpo tinha poder, né? Era um corpo glorioso, de atravessar as paredes sem nenhum problema nenhum, tá ok? Porque Jesus ressuscitou num corpo glorioso, como nós vamos ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Depois disso, Tomé, põe aqui o teu dedo. Depois disso, disse Jesus: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, né? E não sejas incrédulo, mas crente. Então Jesus chama a atenção de Tomé por causa da sua incredulidade. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Aí Tomé crê. Tá? Depois que ele coloca a mão, precisou de colocar a mão, né? De ver para crer, certo? E disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Somos nós, que não vimos Jesus pessoalmente, mas cremos, ok? Jesus estava referindo a nós, gentios, que converteu ao Evangelho futuramente. Disse-lhe Jesus: por que me viste crer, Tomé? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, pois,
Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crede e tenhais vida em seu nome. Então, o que Jesus fez de milagres, né, de prodígio, não, se fosse escrever, não teria livro suficiente para registrar todos os milagres de Jesus, todos os feitos de Jesus, disse o apóstolo João, porque foi muitos, ok? A petição ou aparição de Jesus perante os discípulos transformou um instante de medo, tá, e incerteza em uma renovação de fé e felicidade. Então, misto, né? Quando Jesus aparece aos discípulos, ok? Com base nessa afirmação, o primeiro tópico aborda a primeira aparição de Jesus após a ressurreição, evidenciando sua presença viva e triunfante, ok? O segundo destaca o impacto dessa revelação, que trouxe esperança e um profundo sentimento de alegria. Por fim, o terceiro tópico explora a forma como Jesus fortaleceu a fé dos discípulos, especialmente a de Tomé, demonstrando que a fé nele está alicerçada em provas concretas. Então, não é fábula, mas em fatos e em provas concretas, ok? Nós vamos aqui ver os 3 objetivos dessa lição. Quais são? Primeiro, analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de uma vitória sobre a morte. E segundo, reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. E terceiro, fortalecer a convicção que a fé em Jesus é fundamental em sua ressurreição e em suas promessas eternas. São esses 3 objetivos da lição. Dito isso, nós vamos aqui para a nossa introdução. A introdução dessa lição, sabemos que, como é de praxe, né, ou de praxe, essa lição ela é dividida em 3 tópicos principais que nós vamos discorrer agora nesse momento. Então, entraremos aqui na área da introdução, que é um panorama para você ter uma noção, né, do que nós vamos discorrer, que vamos ministrar nesses 3 tópicos dessa maravilhosa lição que nos traz aqui conhecimento profundo sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é a renovação da esperança de todos salvos, ok? Então vamos lá, introdução. Chegamos à última lição deste trimestre, né? Graças a Deus, tivemos aí estudando 12 lições, e são 13, né, as lições comentadas pelo nosso comentarista Elenay Cabral, e agora estamos chegando à última, a 13ª, ok? Então todas essas lições, vale a pena só lembrar aqui, né, o título das lições que nós estudamos, que aprendemos, né, muitas coisas maravilhosas. Então vemos aqui na primeira, o verbo que se tornou em carne, né? Aprendemos sobre a encarnação de Cristo, né? A sua humilhação e a sujeição de homem, né? E a semelhança nossa, e a morte e morte de cruz. No segundo, nós temos um novo nascimento, quando Nicodemos tem um encontro com Jesus, e Jesus ensina a Nicodemos como é esse novo nascimento, e posteriormente a nós, chega até nós esse maravilhoso ensino de Jesus, que o novo nascimento não é nascer da carne nem do sangue, é nascer da palavra e do Espírito Santo de Deus. É nascer de cima, é nascer do alto, do poder do Espírito Santo de Deus. E quarto, em terceiro, nós temos a verdadeira adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito, que foi o que Jesus ensinou para a mulher samaritana. No quarto, nós temos Jesus, o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Tá? Então Jesus estava mostrando que a vida, né, só existe através dele, não tem outro caminho, não tem outra verdade. Na quinta lição nós temos a verdade que liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, tá? Porque está escrito, todas as verdades são relativas. Todo homem é mentiroso, mas só Deus é verdadeiro. Agora a única verdade absoluta é a palavra de Deus. Na sexta lição, o bom pastor e suas ovelhas. Existe um mercenário, mas o único bom pastor é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. O mercenário vê um lobo e ele abandona as ovelhas e deixa as ovelhas perecer, porque eles estão ali por causa do dinheiro e não por amor às ovelhas, como é o Senhor Jesus, o bom pastor. Vamos para a sétima.
eu sou a ressurreição e a vida. Então não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, tá? A única verdade, a única vida e o único caminho é o Senhor Jesus, porque eu sou a ressurreição e a vida, tá? Não tem outro meio de chegar e ter, né, uma nova vida, ser ressurreta, a não ser através do Senhor Jesus. Oitava, uma lição de humildade. Então no reino de Deus, né, o que vai na frente é a humildade. Para você ser honrado, você tem que ser humilde, tá? Então a humildade vai na frente da honra. Então no reino de Deus, o maior serve o menor, é o que aprendemos. Na nona lição, o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade e não existe outra, em outra pessoa a vida, só em Jesus Cristo, tá? Então não é Pedro, não é João, não é pastor, não é papa que leva a Deus, mas é o próprio Senhor Jesus, só Ele pode levar a Deus. Lição 10, a promessa do Espírito Santo. Jesus foi assunto aos céus e disse que nós não ficaríamos órfãos, e Ele enviaria, né, no seu lugar o Espírito Santo. Então nós estamos vivendo o tempo da graça. E quem nos conduz, quem nos orienta, quem nos lembra e que nos ajuda a pregar o Evangelho e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo então a era do Espírito Santo de Deus na terra. Lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Jesus faz uma poderosa oração intercedendo pelos discípulos, pela igreja, tá? E por os que haviam de se salvar. Na lição 12, do julgamento à ressurreição. Olha que maravilha, do julgamento à ressurreição. Então Jesus, ele ressuscitou e ele, então, hoje, ele é o nosso advogado. Mas em Apocalipse, após a igreja ser arrebatada, ele será o juiz de toda a terra. Lição 13, renovação da esperança, é a que nós vamos estudar nesse momento. Fica conosco aí, não saia, porque no final nós temos uma oração poderosa para Deus te curar, para Deus te prosperar e para Deus resolver os problemas impossíveis que você tem para a glória dele, ok? Então, a oração poderosa porque é no nome do Senhor Jesus, ok? Então, na nossa introdução, como já dissemos, chegamos à última lição deste trimestre, que é a lição 13ª, ou a 13. A palavra que a define essa lição é a esperança, ok? A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez de tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança, tá? Então, nessa lição, para você que está sem esperança, não saia daí, porque você vai ser renovado através da palavra de Deus, a sua esperança novamente. Não desista da vida, porque ela é maravilhosa e Jesus está contigo, ok? Primeiro ponto da nossa lição, são 3 tópicos principais. Temos no primeiro tópico, né? E esse primeiro tópico com 3 subpontos que nós vamos discorrer aqui para você. Então, é a aparição de Jesus Cristo. É muito importante nós sabermos disso, como se sucedeu, ok? Então, no primeiro subponto, paz seja convosco. Foi essa primeira palavra de Jesus com o discípulo após a sua ressurreição, quando ele estava escondido entre 4 paredes com medo dos judeus, né? Porque o seu mestre tinha morrido e agora ele estava inseguro. Mas após a ressurreição, Jesus chega sem abrir a porta, com seu corpo glorificado, atravessa a parede milagrosamente e se coloca no meio dele e diz: paz seja convosco. Eu acredito que foi um misto de medo e de alegria ao ver o Senhor Jesus depois da sua ressurreição. Isso é maravilhoso, né? Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares transeuntes, né? Dos olhares transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém, tá? E já não era mais de madrugada, no primeiro dia da semana, segundo escreveu João, capítulo 20, verso 1. Mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos:
que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado, capítulo 20, versículo 19. No entanto, eles mostraram ceticismo, né? Mostraram céticos, certo? Não acreditaram, ou duvidosos, quando a afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos de fato. Sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para as suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João, posicionando à distância. João capítulo 19, versículo 27, capítulo 20, versículo 10. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, segundo Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 22 e 23, e capítulo 20, versículo 26. Aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local, quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: paz seja convosco. Então nós vemos que após Jesus ser morto, ele havia dito para os seus discípulos, ok, que ele ressuscitaria ao 3º dia. Mas após a morte de Jesus, parece que isso desapareceu. Houve dúvida no coração dos discípulos, eles parece que não criam mais que Jesus ia ressuscitar. Esqueceram dessa promessa. Mas de repente, quando Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, né, foram ao sepulcro de manhã com outras mulheres, com mirras, perfume, para ali pôr ao corpo de Jesus, como embalsamar o corpo de Jesus ali com aqueles perfumes, né? Elas chegam ali, que era costume deles, elas chegam ali no sepulcro que estava cavado na rocha, era um lugar que, tipo uma caverna, e eles entraram, e quando eles entram, não vê Jesus no caixão, ou lugar, né, no lugar que ele foi colocado, ok? Só vê o lenço dobrado na cabeceira e os lençóis jogados de lado. E quando elas voltam, imaginando que alguém tinha entrado ali, removido aquela pedra pesada, né, que tinha ali, alguns dizem que pesava 1 tonelada, né? E elas ficaram assustadas, né? Elas falaram: roubaram o corpo do nosso mestre. Quando elas viram para sair, e sobre a pedra removida estava o anjo assentado. E disse: mulheres, por que procura o vivente entre os mortos? E elas caíram de joelho. E aí Jesus se identifica com ela e diz: olha, vai e diz para os seus irmãos que eu já ressuscitei. Ok? E elas foram correndo. Mas quando ela disse para os discípulos, eles não ficaram em dúvida, não acreditaram. Aí Jesus aparece pela 2ª vez e diz: estava em uma casa, né, com medo dos transeuntes, que eram as pessoas que passavam, viajantes, né? Porque o seu mestre tinha morrido, ele estava com medo de Deus escondido ali. Jesus entra sem abrir a porta, de um modo milagroso, e diz: paz seja convosco. E foi uma alegria tremenda nessa aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, muito importante. Avançando para o 2º ponto, o registro da aparição de Jesus ressurreto, ok? Entre a sua ressurreição e ascensão ao Pai, que ocorreu num período de 40 dias, então Jesus ressuscitou, foi ao Pai e voltou, né? E ficou 40 dias ali com seus discípulos. Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com, primeiro, Maria Madalena, junto ao túmulo vazio. João capítulo 20, versículo 11 ao 18. Segundo, seguiram-se as mulheres que retornaram do sepulcro para anunciar ao discípulo que o túmulo estava vazio. Mateus 28, versículo 11 ao 18. E terceiro, né, retornaram ao discípulo para anunciar que o túmulo estava vazio. Mateus 28, versículo 8 ao 10. E terceiro, depois foi a vez de Pedro, Lucas 24, 34, 1 Coríntios 15, 5. E quarto, e ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Marcos 16 e 12, Lucas 24, 13 ao 32. Jesus também se revelou aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém quando Tomé não estava presente. Marcos 16, versículo 14, Lucas 24, 36 e Lucas 43.
36 ao 43. João capítulo 20, versículo 9 ao 25. E, posteriormente, na presença de Tomé, João capítulo 20, versículo 26, você pode conferir, tá ok? Ao 31, 1 Coríntios 15, 5. A seguir, apareceu aos sete discípulos junto ao mar da Galileia, João capítulo 20, tá? E depois fez aparição aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, Mateus 28 e 16, e o 20, 16 ao 20, ok? Marcos 16, 15 e 18, 1 Coríntios 15 e 6, e dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, 1 Coríntios 15 e 7. Por fim, manifestou-se pela última vez durante a ascensão no Monte das Oliveiras, Atos 16, Atos capítulo 1, versos 6 ao 12. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Então, entre vinda, ida e vinda ao Pai, ele apareceu todas essas ocasiões para os discípulos, até a sua última aparição, que quando ele reuniu seus discípulos e foi assunto aos céus ali no Monte das Oliveiras. E quando os discípulos estavam olhando para ele, pasmados, porque ele foi tomado, foi assunto aos céus e tomado por uma nuvem ocultado. E aí os discípulos ficaram todos atônitos. Aí apareceu os anjos, ou um anjo dizendo para eles: olha, por que estáis atônitos olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que veio subir, ele voltará outra vez para buscar vocês, ou seja, para os levar para a glória. Então os discípulos saíram pregando a palavra de Deus, cheios do poder de Deus. Primeiramente, é lógico, eles ficaram reunidos até que Jesus enviou o Espírito Santo, eles foram batizados e saíram com muita ousadia pregando a poderosa palavra de Deus. No terceiro subponto, preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos Coríntios afirmando: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Um dia seremos como o nosso Senhor em corpo glorioso. Então Paulo, ele afirma que em vão seria a nossa fé se Jesus não houvesse ressuscitado. Estávamos pregando ao ar, pregando sem sentido. Mas como ele ressuscitou, e a prova está aqui, que ele apareceu várias vezes aos seus discípulos antes de ser definitivamente assunto aos céus. Sinopse desse primeiro tópico: a aparição de Jesus Cristo aos discípulos representa o ponto culminante da nossa fé e fortalece a nossa convicção de que Ele está vivo. No segundo ponto da nossa lição, a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Primeiro subponto: o medo deu lugar à esperança. Então, aquele medo todo que eles tinham, agora a esperança é renovada. O medo sai e entra a esperança no coração dos discípulos. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. A cena dos dois discípulos no caminho de Emaús, ok? Ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. Lucas 24, 13 ao 35. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformaram-se imediatamente. Assim, a esperança substituiu o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Eles estavam indo no caminho de Emaús, todos tristes, porque o seu mestre, aquele que haveria de salvar Israel, de tirar os domínios dos romanos, haviam morrido. Eles esqueceram da promessa de Jesus, que ele estaria no terceiro dia. E eles vinham tristes, subindo ali no caminho de Emaús, certamente para chegar nas suas casas, e de repente um transeúnte, como um paloureiro,
um que vinha andando, alcançou eles e eles começou a perguntar para eles por que estavam tristes, o que está acontecendo. Ele falou: olha, você é paloureiro aqui, ou seja, você é a primeira vez que você está aqui chegando em Jerusalém, você não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias. Um grande profeta, né, chamado Jesus, que era a nossa esperança, que ia nos redimir, de repente os judeus mataram ele. Você não sabe o que aconteceu? Aí Jesus começou a conversar com eles e abrir a escritura para eles. Quando Jesus começa a abrir a escritura, foi-lhe aberto os olhos e eles reconheceram que era Jesus. Jesus se dedicou que eu mais adiante. Ele falou: entra para ficar conosco, que eles gostaram tanto da palavra. E nesse momento Jesus abre os olhos deles e eles viram que era o Cristo. Ele falou: eu não disse para vocês que ressuscitaria no terceiro dia? E aí eles se alegraram, foi uma alegria tremenda, né? Então é muito importante ter esse conhecimento, essa pérola da palavra de Deus, né? Esse conhecimento no caminho de Emaús, Jesus se revela a eles. No segundo subponto, segundo tópico, a tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos, lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. João capítulo 20 e versículo 20, né? A magnífica notícia de ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. Sem dúvida, né? Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Então é muito importante, irmão. Você pode estar passando por maiores dificuldades, por adversidade, doença, situações diversas, mas quando Jesus chega no seu coração, quando o Espírito Santo fala na tua alma, essas coisas ficam meras, né? Porque a alegria supera as dificuldades que nós temos no dia a dia, nessa vida cotidiana. Porque a alegria do Senhor, irmão, ela é a nossa força. E nós conseguimos vencer todos os obstáculos através da alegria do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, dessa paz maravilhosa, né? Que Jesus põe em nosso coração. Então a presença de Deus é tudo em nossa vida. Sem Jesus, né, você não é nada. Com Jesus, você é tudo na presença dele e consegue vencer todas as nossas lutas, vencer em nome do Senhor Jesus, ok? Terceiro, esperança e alegria. Terceiro subponto, segundo tópico. A esperança e a alegria são algumas virtudes cristãs, pois relevante que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. 1 Coríntios 13 e 13. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito, Gálatas 5 e 22. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estava presente na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, essas duas virtudes devem ser evidentes na nossa vida com Ele. Então, muitas pessoas ficam vendo um crente, às vezes, né, alegre, com tanta dificuldade, com tantos problemas, né, crise financeira, e eles conseguem ver alegria no coração do crente. Por quê? Porque Jesus nasceu em nossos corações. Jesus, ele ressuscitou, e é evidente em nossa vida a sua presença. E se você quer fazer parte, quer ter essa alegria no coração, é só aceitar Jesus. Você vai vencer, né? Você vai ter bom ânimo. Jesus tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tá? E nós podemos vencer o mundo em Cristo Jesus, né? Tendo essa alegria que nos dá um bom ânimo, mesmo nas situações adversas, nós conseguimos superar as barreiras que atravessam na nossa frente, ok? Então aí um conselho para você que não é crente, aceitar a Jesus como Salvador, ok? Sinopse desse segundo tópico, ou a conclusão, né? A aparição de Jesus transformou o medo em esperança e a tristeza em plena alegria, renovando os corações dos discípulos. Então você pode também experimentar dessa alegria, ok? Avançando para o terceiro e último tópico, eu vou ser um pouco mais rápido, né? Porque é a última lição e para o nosso vídeo ficar mais, né, compatível para você assistir até o final, ok? Então vamos ao terceiro tópico da nossa lição: a aparição de Jesus. Convicção
Aparição de Jesus, convicção fortalecida. Tá? No primeiro subponto, as dúvidas dissipadas. Né? É lógico que na caminhada cristã você tem muita dúvida, mas quando você tem o Espírito Santo, elas são dissipadas através do poder de Deus e do teu Espírito Santo, ok? O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração dos seguidores de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. João, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 25. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressurreto eliminou qualquer possibilidade da dúvida nos seus discípulos, reforçando sim a fé deles. Então, irmão, é quase natural nós que somos seguidores de Cristo, por situações diversas, às vezes não ficar, né, assim cético, né, duvidoso, mas Jesus vem na hora certa e nos acalenta. O Espírito Santo nos conforta, dizendo: continue nessa jornada porque eu estou contigo, olha eu aqui presente, né? Então Tomé é um tipo de crente hoje, cético, que muitas vezes não crê, mas quando Jesus toca nele, né, ele sente a presença de Jesus, toda a incredulidade, né, cai por terra, é dissipado de sua vida por causa da poderosa presença de Jesus. Ele não nos deixará órfãos, dizendo: eu vos enviarei o Espírito Santo para que seja o vosso consolador, o vosso advogado nas vossas causas, para que vocês não venham ter dúvida no caminho. Toda dúvida seja dissipada em nome de Jesus. Avançando para o segundo subponto da nossa lição do terceiro tópico, fortalecimento da fé. Anteriormente, cético, Tomé agora prefere, cético aqui é duvidoso, tá? Sem crer, né? Agora profere uma linda declaração de fé: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que antes agnósticos, né, ou céticos, né, não tendo confiança espiritual em Deus, tá? Céticos, sem fé, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como o Deus revelado nas Escrituras. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Romanos 1, versículo 21 ao 23. Nós vemos essa bênção, né, esse fato acontecer na vida do apóstolo Paulo. Ele não cria no Senhor Jesus. Ele cria na lei de Moisés, né, no ensinamento dos seus pais, que ele era judeu. Mas quando ele tem encontro com Jesus, dissipa toda a sua incredulidade a respeito da pessoa de Jesus. Tá? Então, o encontro com Jesus, aparece uma grande luz para ele, que ao meio-dia superou a luz do sol, ele cai por terra, certo? E os seus olhos ficam sem visão, ficam como cego. E ele diz: quem és tu, Senhor? Ele disse: olha, você tem recalcitrado contra os agrilhões, ou seja, contra a minha igreja, tá? Mas eu vou te mostrar, né, o quanto você vai sofrer por amor ao meu nome, por amor à minha obra, tá? E eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo foi carregado, né, por aqueles que o acompanhavam, e ele ficou em uma casa chamada na Rua Direita ali, certo? E Deus então fala com aquele teu servo e diz: vai à Rua Direita, e tá lá Paulo, o meu servo, e eu vou. Aí aquele servo do Senhor, ele ficou muito duvidoso, muito preocupado, porque Paulo era um perseguidor do Senhor, mas ele perseguiu os crentes. Até há pouco tempo ele estava consentindo na morte dos crentes, prendendo. E Deus falou: olha, vá, porque eu farei desse homem um grande missionário, e ele vai, você vai ver o quanto que ele vai sofrer por amor à minha obra. Então não duvides, vai. Então o servo do Senhor vai ali na Rua Direita, encontra Paulo naquela casa e ora por ele, e a escama dos seus olhos caiu e Paulo tornou a ver. Então Paulo agora
não é mais um perseguidor, agora ele se torna perseguido juntamente com a igreja de Cristo, certo? Porque vale a pena, irmão, ser perseguido pelo nome do Senhor. Jesus diz, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que ganhar a sua vida por amor a mim, aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la, porque só ele tem a vida eterna. Então, Ananias entendeu essa questão que Deus propôs para ele, e ele fez a obra ali, caiu as dúvidas, foi dissipado, e Paulo foi um grande homem na presença de Deus. Avançando então aqui para o nosso terceiro e último subponto, fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado, baseia-se na ressurreição e glorificação do nosso Senhor Jesus. Esta era a doutrina essencial para o apóstolo Paulo. Atos capítulo 24 e 15, 1 Coríntios 15, versículo 12 ao 14, assim Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14, portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos, né? Então é importante aqui, né? Quando Paulo, esta era a doutrina, né? Veja bem, segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberão um corpo glorificado, baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era a doutrina essencial para o apóstolo Paulo. Você vai encontrar aí em Atos capítulo 24 e 15 e 1 Coríntios capítulo 15, do 12 ao 14. Então Paulo, né, era a doutrina principal de Paulo, falando sobre a glorificação do nosso corpo. Ele chega a dizer assim, olha, o mistério, eu vos tenho a dizer que nós, né, que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, certo? Nós seremos juntamente com eles, eles vão ressuscitar, seremos ressuscitados com eles no último tocar da trombeta, tocar final da trombeta. Os mortos ouvirão sair ressuscitados dos túmulos, e nós juntamente, que nós estamos vivos nessa época, seremos juntamente quando arrebatados a encontrar com Cristo nos ares. Então esse corpo incorruptível se tornará, esse corpo corruptível se tornará em um corpo incorruptível, esse corpo mortal se tornará num corpo imortal, e nós seremos assuntos aos céus e seremos como Jesus, como Ele é, nós seremos, né? Estaremos felizes para sempre. Se você se sente feliz de viver aqui 70, 80 anos, imagina você viver eternamente com Cristo. Você vai aí entender o verdadeiro sentido da vida, tá? E é por isso que nós, aqui nessa vida aqui precária, temos o prazer de estar vivos, não queremos morrer. Agora imagina nós saber realmente o sentido da vida eterna com Cristo Jesus. Então vale a pena, meu querido, você aceitar Jesus como Salvador, tá? Para você ter essa esperança de um dia ter um corpo glorificado. Esse corpo mortal, vulnerável à doença, à enfermidade, a pecado, vai ser transformado. E o pecado não nos alcançará mais. E as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Haverá plenitude de alegria, haverá plenitude de saúde, haverá plenitude de vida, não morreremos mais, e não haverá mais sepulcro passando em nossas portas, porque ali na glória será só gozo e alegria no Espírito Santo e vida eterna. Adeus pecado, adeus morte, adeus doença, porque será vida eterna com Cristo Jesus. Vale a pena você aceitar Jesus, porque Ele é poderoso e maravilhoso para conosco, e Ele é amoroso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo do Novo Testamento, ok? Sinopse do terceiro tópico. A aparição de Jesus dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé e renovou a esperança do discípulo. Conclusão dessa lição maravilhosa é: durante este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas é igual a Ele. Olha o mistério aí, tá? Essa é a doutrina da Trindade. É Deus em sua essência, o Criador de tudo, e por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu
seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes tenhais vida em seu nome. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 31. Maravilha, chegamos ao final desse trimestre maravilhoso, meus queridos. Já estamos ansiosos, né, para futuramente o terceiro trimestre, que será uma bênção. Estaremos aqui com vocês gravando lições para o vosso aprendizado, para o nosso aprendizado, porque quem ensina aprende também. E certamente, né, a sua vida vai ser mudada a cada estudo, porque essas lições, irmão, que vem da palavra de Deus, não é para você ficar zangado com o ensinador, né, nem com o pregador, mas é para você, né, dar uma ajeitada na vida, ok? Dar um balanço na carga, né, como faz os caminhoneiros, né, que de quando em quando eles têm que amarrar de novo a carga, dar uma reajustada, né, e tomar o rumo certo para o céu, corrigir a sua rota. Às vezes, como cristãos, estamos tomando, né, às vezes aquilo que não é pecado, para nós já é, aquilo que é pecado para nós às vezes não tem importância mais, mas com as lições nós vamos ver que pecado é pecado, e santidade é santidade. Nós temos que tomar, né, dar a meia volta e tomar o caminho certo. Às vezes estamos tomando um caminho errado. Então a palavra de Deus, a lição é para corrigir nossa rota, e para nós ser mais santificados, porque a nossa santificação é progressiva, é todos os dias, até chegar ao dia do arrebatamento, no dia perfeito, que seremos transformados, aí você não precisa mais de santificar, porque você vai estar no céu e lá não há pecado. Mas enquanto estiver na terra, é preciso estar lutando contra o pecado e santificar a nossa vida, para nós não perdermos a nossa salvação. Abaixa a sua cabeça, incline a sua cabeça, feche seus olhos e vamos fazer essa poderosa oração. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade ímpar, por estar transmitindo, ó Pai, essa última lição, essa 13ª lição para os teus servos, que eles possam ser alcançados com as suas copiosas bênçãos. Se há doença, seja curado, ministramos a cura em nome de Jesus, porque Ele é poderoso para fazer obra na vida dos teus servos. Se há problema difícil na justiça, seja resolvido. Se há falta de provisão, está desempregado, Senhor, entra com providência, porque o Senhor é o Deus da providência, o Deus Jeová, o nosso Deus, que pode providenciar tudo em nossa vida. Pai Santo, assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, que diremos com força, amém. Está terminado, bye bye, até o próximo trimestre, que é o terceiro, que será mais abençoado ainda, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, ou ela é nova a cada dia, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.